Conversando com Deus, livro 3, parte 16. Tudo que se origina de você, volta para você, septuplicadamente. Por isso, você não precisa se preocupar com o que obterá de volta, só precisa se preocupar com o que dará. A vida diz respeito a criar a maior capacidade de dar, não a maior capacidade de receber. Vocês sempre se esquecem disso, mas a vida não é para receber, é para dar. E para fazer isso, você precisa perdoar os outros, especialmente aqueles que não lhe deram o que achou que ia receber. Isso exige uma mudança completa de sua história cultural. Em sua cultura, o que vocês chamam de sucesso depende em grande parte de quanto ganham, do dinheiro, do poder e dos bens que acumularam. Na nova cultura, o sucesso dependerá de quanto farão os outros acumularem. A ironia é que quanto mais vocês fazem os outros acumularem, mais acumulam. Sem contratos, acordos, barganhas, negociações ou tribunais que os forçam a dar uns aos outros o que foi prometido. Na economia futura, vocês não farão as coisas visando ao lucro pessoal, mas ao crescimento pessoal, que será o seu lucro. Não obstante, terão lucro em termos materiais quando se tornarem uma versão maior e mais grandiosa de quem realmente são. Então, o uso da força para obrigar alguém a dar algo que disse que daria lhes parecerá muito primitivo. Se outras pessoas não cumprirem acordos, vocês simplesmente as deixarão seguir seus caminhos, fazer suas escolhas e criar suas próprias experiências de si mesmas. E tudo que elas não lhes deram, vocês não perderão, porque saberão que há mais no lugar de onde isso veio e que vocês é que são suas fontes, não essas pessoas. Meu Deus, eu entendi, mas parece que nós realmente nos desviamos do assunto. Toda esta discussão começou porque eu lhe perguntei sobre o amor e se os seres humanos algum dia se permitiram expressá-lo sem limitações. E isso levou a uma pergunta sobre o casamento aberto. E subitamente nos perdemos aqui. Não, tudo que falamos é pertinente. Está relacionado com as suas perguntas sobre as assim chamadas sociedades iluminadas, ou muito evoluídas. Porque nas sociedades muito evoluídas, não há casamento ou negócios, e tampouco nenhuma das estruturas sociais artificiais que vocês criaram para manter sua sociedade coesa. Sim, mas vamos falar sobre isso depois. Agora só quero encerrar totalmente este assunto. O Senhor disse algumas coisas intrigantes. Pelo que entendi, a conclusão de tudo isso é que a maioria dos seres humanos não consegue cumprir promessas e, portanto, não deveria fazê-las. Isso invalida a instituição do casamento. Eu gosto do seu uso da palavra instituição aqui. A maioria das pessoas casadas vê o casamento como uma instituição. Sim, uma instituição para loucos, ou uma instituição penal, ou pelo menos uma instituição de aprendizado superior. Exatamente, é assim que a maioria das pessoas o vê. Bem, eu só estava brincando com o senhor, mas não diria a maioria das pessoas. Ainda há milhões delas que adoram a instituição do casamento e desejam protegê-la. Eu repito o que disse, a maioria das pessoas passa por momentos difíceis no casamento e não gosta do que o casamento faz com elas. Suas estatísticas mundiais de divórcio provam isso. O senhor está dizendo que o casamento deveria deixar de existir? Eu não tenho preferências a esse respeito, Eu sei, só faz observações. Bravo, você continua querendo me tornar um Deus que tem preferências, o que eu não sou. Obrigado por ter tentado parar de fazer isso. Bem, nós invalidamos não só o casamento, como também a religião. É verdade que a religião não poderia existir se toda a raça humana compreendesse que Deus não tem preferências, porque a religião pretende ser uma afirmação das preferências de Deus. E se o senhor não tem preferências, a religião deve ser uma mentira. Bem, essa é uma palavra dura. Eu diria que é uma ficção. Apenas algo que vocês criaram. Como criamos a ficção de que Deus prefere que nos casemos. Sim, eu não prefiro nada desse tipo, mas noto que vocês preferem. Por quê? Por que preferimos casar se sabemos que isso é tão difícil?
Porque o casamento era o único modo que podiam imaginar de trazer eternidade para a sua experiência do amor. Era o único modo de uma mulher garantir seu apoio e sua sobrevivência, e de um homem garantir a constante disponibilidade de sexo e companheirismo. Por isso foi criada uma convenção social. Foi feita uma barganha. Você me dá isto e eu lhe dou aquilo. E isso era muito parecido com um negócio. Foi feito um contrato, e como as duas partes precisavam reforçá-lo, foi dito que esse era um pacto sagrado com Deus, que puniria quem não respeitasse. Mais tarde, quando isso não deu certo, vocês criaram leis feitas pelo homem para reforçá-lo. Mas nem mesmo isso funcionou. Nem as assim chamadas leis de Deus, nem as leis do homem foram capazes de impedir que as pessoas quebrassem seus votos de casamento. Por quê? Porque esses votos, como vocês os estruturaram, vão contra a única lei que importa. Qual é? A lei natural. Mas é a lei natural a vida expressar união, unicidade. Não é o que eu estou aprendendo? E o casamento é a nossa mais bela expressão disso. O Senhor sabe. O que Deus uniu, o homem não separa. E todas essas coisas. O casamento da maioria de vocês não é particularmente belo. Vai contra 3 aspectos do que é verdadeiro em relação à natureza do ser humano. O Senhor pode repetir isso? Acho que estou apenas começando a entender. Está bem, vamos começar de novo pelo início. Você é o amor. O amor é ilimitado, eterno e livre. Portanto, é isso que você é. Essa é a natureza de quem você é. Você é, por natureza, ilimitado, eterno e livre. Todas as estruturas sociais, morais, religiosas, filosóficas, econômicas ou políticas que vão contra a sua natureza ou a subjugam, vão contra o seu próprio eu e o fazem rejeitá-las. O que você acha que deu origem ao seu próprio país? Não foi liberdade ou morte? Bem, vocês abriram mão dessa liberdade em seu país e em suas vidas. E tudo pelo mesmo motivo: segurança. Vocês têm tanto medo de viver da própria vida que abriram mão da própria natureza de seu ser em troca de segurança. A instituição que chamam de casamento é sua tentativa de criar segurança, como é a instituição que chamam de governo. De fato, elas são 2 formas da mesma coisa: estruturas sociais artificiais criadas para vocês controlarem os comportamentos uns dos outros. Credo, eu nunca vi isso dessa forma. Sempre achei que o casamento era a expressão máxima do amor. Como você o imaginou, sim, mas não como vocês o estruturaram. Como o estruturaram é a expressão máxima do medo. Se o casamento lhes permitisse ser ilimitados, eternos e livres em seu amor, então seria a expressão máxima do amor. Como as coisas estão agora, vocês se casam em um esforço de reduzir seu amor a um nível de uma promessa ou garantia. O casamento é um esforço de garantir que o que é assim, agora sempre seja assim. Se vocês não precisassem dessa garantia, não precisariam de casamento. E como usam essa garantia? Em primeiro lugar, como um meio de criar segurança, em vez de criar segurança a partir do que está dentro de vocês. E em segundo, se essa segurança não se revelar eterna, como um meio de se punirem, porque a promessa do casamento que foi quebrada pode formar a base da ação judicial que foi proposta. Dessa forma, vocês acharam o casamento muito útil, mesmo que se por todos os motivos errados. O casamento também é sua tentativa de garantir que os sentimentos que nutrem por seus parceiros nunca nutrirão por outras pessoas, ou pelo menos nunca os expressarão do mesmo modo com outras pessoas. A saber, sexualmente. Por fim, o casamento como vocês o estruturaram é um modo de dizer: este relacionamento é especial, eu o valorizo mais do que tudo. O que há de errado nisso? Nada, não é uma questão de certo ou errado. O certo e o errado não existem. É uma questão do que lhe serve, do que o recria na próxima imagem mais grandiosa de quem realmente é. Se quem realmente é diz: este relacionamento, este único aqui, é mais especial do que qualquer outro, então sua estrutura do casamento lhe permite fazer isso muito bem. Porém, você poderia achar interessante notar que quase ninguém que é ou foi reconhecido como um mestre espiritual se casou. Sim, porque os mestres são celibatários, não têm relações sexuais.
Não. Isso ocorre porque os mestres não podem fazer sinceramente a afirmação que sua estrutura de casamento atual parece fazer, de que uma pessoa é mais especial do que outra. Essa não é uma afirmação que um mestre faz e não é uma afirmação que Deus faz. O fato é que os votos do casamento, como vocês atualmente os estruturaram, os obrigam a fazer uma afirmação muito pouco divina. É o máximo da ironia vocês acharem que essa é a mais sagrada das promessas, porque é uma promessa que Deus jamais faria. Entretanto, para justificar seus medos humanos, vocês imaginaram um Deus que age exatamente como vocês. Por isso, falam da promessa de Deus para seu povo escolhido e das alianças entre Deus e aqueles que Ele ama de um modo especial. Vocês não conseguem suportar a ideia de um Deus que não ama ninguém de um modo especial e por isso criam ficções sobre um Deus que só ama certas pessoas por certos motivos. E vocês chamam essas ficções de religiões. Eu as chamo de blasfêmias, porque qualquer ideia de que Deus ama uma pessoa mais do que outra é falsa. E qualquer ritual que Ele pede para fazer a mesma afirmação não é um sacramento, mas um sacrilégio.